para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui para trazer assuntos bem legais para você. Hoje nós vamos falar sobre uma capacitação que vai ser promovida pela nossa Escola Superior da Defensoria Pública. É uma capacitação voltada exclusivamente para defensores e servidores com formação em Direito. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a qualificação dos participantes, oferecendo orientação para a elaboração de projetos de pesquisa acadêmica, especialmente para quem deseja concorrer ao mestrado interinstitucional em Direito Processual. Você que é defensor, defensora ou servidora da área do direito, que deseja se preparar para o processo seletivo, esta é uma oportunidade de desenvolver as suas habilidades acadêmicas e contribuir ainda mais para a qualidade do atendimento da Defensoria para a população. E quem vai conversar com a gente sobre essa capacitação é o professor Vilmar, o coordenador-geral da SDEP. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço, muito importante para nós, para a SDEP. Professor, qual que é o objetivo dessa oficina? Como elaborar um projeto de pesquisa para o mestrado? Bom, como já falamos em outros momentos aqui, a escola existe para qualificar no nosso público interno, seja para o exercício da atividade que ele está ali naquela mesa dele, onde ele trabalhar, né? Precisamos qualificá-lo para que possa desenvolver bem o seu trabalho. E também, dentro dessa qualificação que nós estamos falando aqui, preparação, a possibilidade que tem de se qualificar para a pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado ou doutorado, essa possibilidade dele melhorar o seu conhecimento faz parte também do nosso trabalho, de preparar as pessoas para esse tipo de upgrade na sua preparação. E nós temos cada vez mais aqui em Roraima oportunidades de mestrado e doutorado. E temos uma oportunidade que está às nossas portas aí, que é da Universidade Federal aqui de Roraima, em parceria com a Federal do Espírito Santo, um mestrado na área de direito processual. Então nós vamos preparar esse pessoal que tem interesse em concorrer, preparar para que possa concorrer bem, né? E nós vamos focar na elaboração do projeto. E a capacitação foi voltada apenas para defensores e servidores com bacharelado em Direito, né? Sim. Então, você que é defensor público, defensor ou defensora público, servidor da defensoria ou servidora, e que tenha já bacharelado em Direito, formado em Direito, e queira, então, se preparar, essas oficinas, vão ser no formato de oficinas, são voltadas para se preparar para esse tipo de mestrado. Um mestrado na área jurídica, processual, né? Especificamente de processo, que é a área as linhas de pesquisa, a área de concentração desse mestrado. Em momento oportuno, nós vamos também oferecer preparação para outras áreas. Olha, então, esse é só o primeiro que estamos fazendo. Então, e você que não é formado em Direito, mas também tem interesse, fique antenado, fique atento, porque também nós vamos oferecer em outras áreas. Que bom. E isso é a carga horária e o conteúdo, como que foi distribuído? Nós vamos trabalhar essas oficinas de forma híbrida. Então, nós vamos ter 3 encontros de 3 horas e meia, presenciais, e outras atividades, mais material e atividades online dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, os alunos serão matriculados nesse sistema, no nosso sistema, no ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele vai ter atividade e explicações, aulas presenciais, e naquele espaço de tempo entre o primeiro encontro e o segundo, ele tem atividades lá no nosso AVA. Importante destacar aqui que serão 3 encontros às sextas-feiras. Primeira sexta-feira agora, depois a próxima e a próxima. E tudo isso voltado para
preparar as pessoas para desenvolver o projeto. A carga horária é dividida, 20 horas, é dividida, então, híbrida, né? Presencial e online. E os módulos que serão abordados? Então, foi dividido o conteúdo em três blocos. O primeiro bloco, nós vamos estudar questões mais gerais sobre mestrado, como é que funciona um mestrado, e também nós vamos analisar detalhadamente o edital deste seletivo. A gente está utilizando esse como um modelo que é o ideal para a gente aplicar oficinas e cursos. Então, a gente vai estudar os detalhes ali do edital. Por incrível que pareça, um número muito grande de candidatos é eliminado desse tipo de seletivo por não atender a um detalhe ali do edital. Infelizmente, isso acontece. E, às vezes, a pessoa tinha um grande potencial, um grande currículo e tal, mas passa batido em um detalhe. Quer fazer uma pesquisa bacana e não consegue, né? Aí então esse é o primeiro bloco, a gente vai estudar o edital em si. O segundo bloco, nós vamos entender detalhadamente as partes do projeto de pesquisa. E aí nós vamos ter a oportunidade de ir detalhando um ponto por ponto para desenvolver o projeto de pesquisa. Os alunos, nesse segundo bloco, eles vão então produzindo vou dizer assim, o rascunho do seu projeto de pesquisa. E aí no terceiro bloco vai ser um encontro grande, mas também com a característica operacional. Nós vamos ver o que os alunos já produziram e vamos nos detalhes, tentar corrigir ali. E também, ainda nesse terceiro bloco, nós vamos ter um acompanhamento mais individualizado, entender as dificuldades de cada um deles em separado, e se necessário nós vamos marcar encontros depois, né? Não ali na aula, para sanar as dúvidas, as dificuldades individuais. E o senhor acredita que essa preparação prévia, né, para fazer o projeto aumenta a chance de aprovação no seletivo? Muito mesmo. Vou chamar a atenção aqui, destacar um ponto importante, e para ilustrar essa sua pergunta. Toda vez que nós vamos pensar em um seletivo ou uma prova, é claro que a gente tem que estudar, né? Mas como é que você estuda para fazer um projeto? Então, esse tipo muito técnico, né? Esse tipo de atividade, de estudo, de preparação, se você só escutar e não fizer, não vai adiantar nada. Não é a mesma coisa de você preparar para uma prova em que alguém pode te explicando, você vai entendendo, aí você vai lá e faz a prova. É diferente. Você precisa fazer. Então, tem que ter prática. E uma das questões mais complexas dos projetos, os alunos, os acadêmicos, têm dificuldade em algumas áreas, mas principalmente quanto à metodologia. Então, metodologia de pesquisa científica não é tão simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Então, inclusive, esse é o título de uma palestra que eu gosto de ministrar. Metodologia não é um bicho de 7 cabeças. Mas a maioria das pessoas desconhece. Então, a pessoa que faz esse nosso treinamento tem um diferencial, aumenta muito sua possibilidade de ser aprovada, porque a gente vai para os detalhes. E outra coisa também importante é que a gente vai buscar entender individualmente qual é a dificuldade de cada um individualmente. Então, a possibilidade de ser aprovada aumenta bastante por causa disso. A gente vai melhorar a pessoa, qualificar mesmo. Eu lembro que eu tive muita dificuldade de fazer a hipótese do meu TCC. Nossa Senhora. E ainda mais agora, por exemplo, passando um tempão fora da sala de aula. Isso aí é um refresco e tanto na memória, né? Sim, outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade é a pergunta de pesquisa. Que a pergunta de pesquisa para um projeto, ela direciona, ela norteia todo o projeto. Primeira coisa que ela norteia são os objetivos. Então, os objetivos devem ser extraídos da sua pergunta de pesquisa. E como descobrir essa pergunta de pesquisa? Como elaborar, não é? E a gente vai trabalhar bem isso lá. Às vezes você já tem todas as respostas, mas não consegue fazer a pergunta. Olha, ninguém nunca tinha me falado isso. Exatamente.
E esse é um grande erro, né? A pessoa já vem com as respostas e lá no doutorado, eu gostei demais, um professor dizendo que se você já tem a resposta, então você não tem uma pesquisa. Você vai pesquisar o quê se você já sabe? Não é? E esse acompanhamento, né? Como que vai ser realizado o acompanhamento e o feedback dos participantes depois da oficina? Depois da oficina, nós vamos ter as outras fases, né? Terminada a oficina, o pessoal vai estar pronto para elaborar o seu projeto e informado para concorrer. Os detalhes lá, o que tem que fazer e tal. E o processo seletivo tem fases. Primeira fase é a prova, escrita, depois apresenta o projeto, depois vai o professor orientador, o possível orientador, vai selecionar dentre os que o escolheram, e aí ele pode ter uma banca para defender sua ideia do projeto, e a gente vai monitorar tudo isso. Ao final, nós precisamos saber quantos conseguiram ser aprovados e quantos não conseguiram. E depois disso, que eu disse que a gente vai ter outras oficinas, né? Esse pessoal já serve de referência para a gente. Se quiserem, podem participar de outras oficinas. Outra coisa importante também é que a Escola Superior da Defensoria Pública, existe, como eu disse aqui no começo, para qualificar o nosso público interno. Esse público interno tem interesses, por exemplo, no mestrado, doutorado. Esse curso, essa preparação, ele não é só para um processo seletivo que eu citei aqui, é para todos, não é? Eu imagino que vamos ter alunos que estarão interessados em doutorado, não é? De qualquer forma, esse monitoramento do andamento dos alunos faz parte do nosso projeto. E ao final do curso, cada aluno vai responder para a gente um questionário. Então, para a gente entender como eles receberam aqueles ensinamentos, como eles percebem que melhoraram, mas depois nós vamos monitorar o sucesso ou não do nosso projeto. E uma pergunta bem importante: qual que é a relevância de um mestrado em Direito Processual para a atuação dentro da Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela é, por óbvio, né, composta por pessoas do direito como atividade fim. E as outras pessoas que não são do direito como atividade meio. As pessoas que atuam na atividade fim são, basicamente, os defensores e os assessores jurídicos. Mas ainda trabalham também com o direito os consultores jurídicos, que já não são mais na atividade fim, são atividade meio. Vou pegar o exemplo de um defensor que trabalha na área de família, só como exemplo. É muito importante que ele, no seu gabinete, a sua equipe, o defensor e o assessor jurídico que trabalham com o direito, tenham conhecimentos cada vez mais profundos que podem trabalhar melhor. Quanto mais qualificado estiver, melhor ele pode trabalhar. Esse mestrado que a gente está dando prioridade, ele é em processo. E todos os defensores o tempo todo trabalham com processo. A área de processo é aquela área que você vai movimentar o pedido do assistido. Atende o assistido, entende o problema dele e vê quais as possibilidades, e para isso é preciso de um processo judicial para pleitear, defender. Então, a parte de processo dentro da atuação dos operadores do direito aqui da Defensoria, feijão com arroz, né? É o dia a dia, é extremamente importante. Não é só direito de família, todas as áreas. Os tipos. Então, é a ferramenta de trabalho da Defensoria Pública quando eu falo de processo jurídico. Todos os processos, né, eles existem com o direito processual, baseados no direito processual. Então, é muito importante. Não só esse, viu? Não é só esse. Todas as áreas do direito em que a Defensoria Pública atua, direito civil, direito penal, direito do consumidor, o que eles chamam de civil genérico aqui, saúde, todas elas, quando alguém que atua nessa área vai fazer um mestrado ou um doutorado, tem um aprofundamento muito grande, teórico e às vezes prático, né, disso. Então é muito importante. Então isso casa perfeitamente com a próxima pergunta, né? Como que o mestrado interinstitucional pode impactar a carreira dos servidores e defensores participantes? Grandemente. Grandemente. Grandemente.
o sonho de nós lá da escola, em especial o meu sonho, é nós termos um número grande de pessoas aqui da Defensoria Pública com mestrado, né? E doutorado. Com mestrado e doutorado. Eu tive a felicidade de passar por esse processo, né? Sou professor do curso de Direito, então terminei recentemente, foi em novembro do ano passado, o meu doutorado em Direito Internacional. E eu acho que é uma experiência fantástica para a gente explorar, aprofundar nosso intelecto e aprender coisas novas e profundas, né? Isso é extremamente importante para a Defensoria e para a carreira de nós todos aqui na Defensoria, especialmente defensores e assessores e consultores jurídicos. No futuro breve, nós vamos falar de outras áreas da Defensoria Pública, viu? Que não são a área fim. E o senhor considera que essa parceria entre a UFRR e a Universidade do Espírito Santo vai fortalecer a pesquisa acadêmica na região norte? Ótima pergunta. E eu adoro essa área, né? Roraima, como nós sabemos, é um espaço geográfico afastado dos grandes centros. Além disso, é uma população pequena. Nós estamos um pouco mais de 700 mil habitantes. E além dessa dificuldade, dessa característica, Roraima tem a Amazônia inteira entre Roraima e os grandes centros. Nós temos dificuldade em algumas áreas, por exemplo, em ter um mestrado, porque a população é pequena, não temos professores assim suficientes para fazer um mestrado, doutorado. Estamos lutando com isso, estamos quase chegando lá, mas quando a Universidade Federal faz essa parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, na forma do MINTER, né? Mestrado interinstitucional, que é esse formato, e traz esses professores de lá do Espírito Santo para ministrar para a gente aqui essa qualificação, esse mestrado. Isso é extremamente importante para nós aqui de Roraima. Também é muito importante para o Espírito Santo, porque eles estão colaborando. E outra coisa também, os professores vêm para cá e eles convivem aqui. Eles aprendem coisas daqui do norte, cultura, outro jeito, cosmovisão de mundo. E quando eu falo em pesquisa científica, e que é uma área que eu adoro, né? Tanto mestrado quanto doutorado, esses dois formatos de pós-graduação são muito focados em pesquisa científica. Então, esses mestrandos, daqui um pouco mestrandos, os 20 que serão alunos desse mestrado, vão estar sendo preparados para produção científica, pesquisa científica e produção científica, e com certeza vão mudar o cenário de pesquisa científica jurídica aqui em Roraima. E eu espero que grande parte disso venha para a revista Arandu. Olha, é mesmo, né? Até eu ia perguntar isso, se esse material que eles vão produzir vai ficar disponível depois para consulta, pesquisa. Não sei responder isso, vou dizer como normalmente se faz. Né? Nós da escola não tivemos esse contato com essa construção dessa parceria, né? Mas normalmente tem um site lá desse processo e para o processo seletivo, um site para o processo seletivo, mas a instituição tem lá o repositório onde se colocam as dissertações de mestrado. Quer ver um exemplo? A minha dissertação de mestrado que eu fiz aqui em Roraima, na Universidade Federal, está disponível lá no site, nesse repositório da Universidade Federal. A minha tese de doutorado, que fiz pela UERJ do Rio de Janeiro, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está disponível lá no repositório deles. Então é comum que isso aconteça, e é bom, porque nós vamos ter acesso à pesquisa científica aprofundada de coisas jurídicas de Roraima. Sim. E os recursos tecnológicos agora são indispensáveis, né, em qualquer atividade. Como que o ambiente virtual da aprendizagem pode auxiliar no processo de ensino? Ótima pergunta também. A escola da Defensoria, a SDEP, tem consciência de que, ainda mais em um lugar como Roraima, que nós temos muitas pessoas que estão distantes das cidades, e
a forma de se chegar lá é difícil. Tem lugar que só se chega ou por avião, ou só se chega por barco, ou mesmo que tenha estrada. Imagine alguém que mora lá em Baliza, São João da Baliza, que tem estrada para lá. Mas tem época que fica intransitável, né? Isso, mas se deslocar para cá, para a capital, para fazer uma qualificação é muito custoso, difícil. Sim. E aí, o ambiente virtual de aprendizagem, com suas possibilidades, é uma ferramenta essencial para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. E o nosso ambiente virtual de aprendizagem da SDEP, acabamos de passar aqui por uma reestruturação, estamos na versão 4.5 do Moodle, que é o aplicativo. É coisa muito bacana mesmo de se trabalhar, uma tecnologia de ponta. Então estamos com tecnologia, falando de software, de aplicativo, de alto nível e de ponta. Eu que sou um aficionado pelo Moodle há mais de 20 anos, acompanhei essa evolução. O que temos de tecnologia lá é fantástico. Então está à nossa disposição para que possamos fazer com que a educação seja mais efetiva, especialmente para quem está longe. Sim. Mas, olha, este nosso treinamento, as pessoas vão estar aqui perto da gente, mas mesmo assim nós estamos fazendo no formato híbrido, estamos aproveitando essa tecnologia para ampliar aquele espaço físico ali. A gente fica lá 2, 3 horas presenciais, mas podemos expandir como uma forma adicional. Então, muito importante. Professor, uma curiosidade para o futuro. O senhor estava falando de todas as atividades que a SDEP tem e tal, os compromissos. É possível, a SDEP vai crescer, vai melhorar com certeza, é possível ela mesma oferecer um mestrado no futuro? É possível, mas a estrutura legal sobre a qual ela foi construída não caminha para esse lado. Mas é possível sim fazer no futuro, mas uma coisa que é mais viável por hora, estamos pensando nisso a médio prazo, é a escola, fazer parcerias com instituições que já oferecem. Então, em um futuro aí, a médio prazo, a gente vai ter condições e recursos para contratar, por exemplo, um mestrado para nós. Uma instituição, como pode ser a Universidade Federal, de algum estado aí. É oferecido na estrutura da SDEP. Exatamente. Para nós, isso é possível fazer, só temos dificuldades orçamentárias por hora, mas estamos trabalhando nisso. O doutor Oleno é muito sensível a essa situação. Na verdade, os defensores gerais, como um todo, todos eles, são muito sensíveis a essa necessidade. Precisamos sempre melhorar nossos serviços. E uma qualificação desse nível faz muita diferença. E reforça o compromisso institucional, né, com a qualificação contínua de todo mundo, os servidores, os defensores. Exatamente. O doutor Oleno gosta muito de falar isso e eu também fico empolgado quando ele diz isso, que a escola ela foi concebida desde o começo para amplificar muito mesmo a atuação do CEAF. Antigamente não era escola, era Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que tinha uma atuação, eu acho, muito boa, mas limitada. Mas a escola veio para ampliar muito isso. E é muito bom que nós possamos discutir essas coisas aqui. É muito bom que possamos, hoje, realmente, que somos escola, realmente sermos muito maiores do que o CEAF foi. Mas, nesse médio prazo, nós precisamos que a escola seja muito maior do que a escola hoje. Estamos caminhando nesse sentido, temos trabalhado muito, principalmente em projetos, né? Essas nossas oficinas que vamos ministrar aqui são exemplos disso. Estamos já preocupados não só com o detalhe da operação do Solar, por exemplo, que é o aplicativo que utilizamos. Não só isso, estamos também pensando em mestrado e também doutorado. Então, nós nos preocupamos em todas as áreas do desenvolvimento humano para uma melhor atuação da instituição. E nós, das outras áreas que não somos do direito, vamos ficar ansiosos aguardando a nossa oficina. Pode deixar registrado aqui, por favor, que estamos
já com os projetos em andamento nesse sentido. Não nos esquecemos de ninguém. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém larga a mão de ninguém. Professor, queria agradecer a sua presença, desejar sorte nessa oficina, principalmente para quem vai participar e conseguir ser aprovado no mestrado. Eu que agradeço e dizer que é muito importante esse espaço aqui que nos dão. A Rádio DPE, ela é uma parceira, é um veículo de informação muito importante, chega a todos os lugares. E dizer que eu adoro fazer rádio. Não é a mesma, não tenho o mesmo sentimento com TV, não. Mas rádio eu gosto muito por causa desse espaço. Pode a gente voltar, então. Mas muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir essa entrevista no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá, que sempre tem assunto importante aqui para a gente levar para você. Até a próxima entrevista.